Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou Vanessa Mafra. Agora vamos verificar o nosso conteúdo da aula. Muito bem, a aula de número 19 traz o objeto de conhecimento, relações dialógicas entre textos e discursos de diferentes autores e gêneros literários de épocas distintas. O detalhamento, análise das relações dialógicas textuais e discursivas entre diferentes autores e gêneros, relacionando-os aos autores de mesmos e de diferentes épocas, em distintas linguagens nas produções artísticas e culturais, considerando suas especificidades locais, regionais e globais. Muito bem! Então, vamos para a nossa aula. Muito bem, hoje nós vamos falar de literatura, nós vamos falar dos personagens femininos nas obras literárias. Vamos começar aqui com essa imagem? Vejam aí. Olha só essa imagem que traz o quê? A arte imita a vida. A vida imita a arte. Aí percebam aí, né, que tem um quadro antigo e tem uma mulher na frente desse quadro já mais atual. Eu não sei se vocês viram aí pela internet que teve uma febre, né, de fotos onde pessoas iam visitar museus e chegava lá e encontrava um quadro com alguém muito parecido, inclusive com roupa, né? Então ali representando muito bem essas frases, a arte imita a vida imita a arte. Uma coisa que a gente escuta bastante falando essa frase é quando a gente vê novela, né? Muitas das vezes a gente vê lá uma situação que já aconteceu conosco, ou próximo da gente, a gente se identifica bastante, fala assim, nossa, aí representou a minha vida, a arte está imitando a minha vida. Certo? Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre imitação. Vejam aqui mais um pensamento. Olhem só. Segundo Aristóteles, o imitar é congênito no homem e nisso difere dos outros viventes, pois de todos é ele o mais imitador e por imitação apreende as primeiras noções. E os homens se comprazem no imitado. Muito bem, olha só, né? Falando aí sobre que o ser humano, o homem, é um dos mais imitadores, né? Já fizeram, inclusive, pesquisas onde colocaram criança próximo de chimpanzés para ver se o chimpanzé ia pegar a característica da criança e foi ao contrário, né? A criança começou a imitar o macaco. Então, vejo que realmente nós ali somos mais próximos de querer imitar. Certo? Agora veja mais uma mensagem aí falando sobre a questão da imitação, imitar. Olha só. Para Oscar Wilde, a vida imita a arte mais do que a arte imita a vida. Olha só, está dizendo que a vida, né, o real, imita muito mais a arte do que ao contrário. Certo? E aí, quando a gente fala sobre isso, né, de a vida imita a arte imita a vida, estou falando porque na literatura, na arte como um todo, nós pegamos muito isso, né? Vamos verificar agora a literatura. Vejam só aí. Ó, literatura é a arte feita a partir das palavras. Ela tem por objetivo recriar, olha só, recriar a realidade através da visão de um autor, dos seus sentimentos e técnicas narrativas, certo? Então, a literatura vai recriar essa realidade através da visão, da vivência de uma pessoa, no caso, o autor. Muitas das obras que a gente vem vivenciando, né, a gente pode identificar ali características da sociedade na época que a obra foi lançada, certo?
Então, através dos textos literários, nós podemos analisar o quê? Escrita, a história de um determinado período da sociedade, né? Como o quê? Questões políticas, sociais, éticas, culturais. Então, é comum pegar obras e conseguir identificar o pensamento daquela sociedade naquele momento, né? Agora, nós vamos analisar personagens femininos no período do romantismo e no modernismo, certo? Personagens femininos, vamos ver como elas eram retratadas nessas histórias, certo? Para isso, nós vamos lembrar qual era a função da mulher na sociedade no século XIX, tá? Então, vejam só aí. A mulher no século XIX. O cotidiano das mulheres brasileiras no século XIX baseava-se muitas vezes nos afazeres domésticos. Eram elas que deveriam, exercer as funções relacionadas ao lar, como cuidar dos membros da família, cozinhar, lavar as roupas, entre outras obrigações do lar, certo? Isso aí a mulher do século XIX. Aí eu pensa aqui comigo agora. Mudou muito? Será que a mulher atualmente deixou de fazer isso? Deixou de ser uma obrigação, um fazer a mais da mulher? Fica aí um momento de reflexão se a gente evoluiu tanto nessa questão, né? Então a gente vai agora analisar as mulheres como personagens femininos de obras, né? Vamos começar com obras do autor José de Alencar. Olha aí quem foi o José de Alencar, né? José de Alencar foi um romancista, dramaturgo, jornalista, advogado e político brasileiro. Foi um dos maiores representantes da corrente literária indianista, que é a primeira fase do romantismo, e o principal romancista brasileiro da fase romântica, certo? Então, aí estou lembrando para vocês um pouquinho quem é este escritor. Vamos dar continuidade ali. Aí ele faz parte do romantismo e o romantismo surgiu nas últimas décadas do século XVIII com a burguesia moderna, né? Que era a classe que acreditava ser possível mudar os rumos da sua história. Os burgueses se opunham à aristocracia. Essa é uma época de ruptura com os padrões existentes. Surge, então, a necessidade de buscar novos estilos, novas formas artísticas, novas ideias e também a busca de uma linguagem própria, né? Começou a mudar exatamente porque surgiu essa nova classe, a classe dos burgueses, que não era assim, meu Deus, uma classe super rica, mas também não era uma classe que estava ali com dificuldades financeiras, certo? E aí, a primeira personagem feminina que eu vou apresentar para vocês é Iracema. Vejam aí, olha só. O livro Iracema foi publicado em 1865, certo? E aí, Iracema, ela é o quê? Indígena, filha do pajé. Ela apaixona-se pelo europeu Martim e abre a mão de sua tribo para viver o seu amor. Então, olha só, já está dizendo aí, ó. Filha do pajé, né? Era filha do pajé da tribo Tabajara e ela devia se manter virgem, porque ela guardava o segredo de Jurema e o mistério do sonho. Era através das mãos dela que se fazia a bebida de Tupã, né? Mesmo ela tendo essa missão, ela luta contra todos para ficar com o seu amor Martim, que era uma pessoa que não fazia parte da tribo, né? Então ela quebrou ali valores, ela rompeu com o povo dela, né? O que atingiu quando ela decide se entregar para o Martim? Ela tinha que se manter virgem, então ela já quebra ali o quê? O sagrado, certo? Ela quebra também o quê? O segredo, porque era o segredo dela que fazia a bebida ali de Tupã, quando ela perde a virgindade, que é a honra da mulher, certo? Muito bem. Então, vejam aí que ela tem uma missão e ela tinha que ser submissa, ela não tinha que ter essa voz. Porém, Iracema decide lutar contra isso ao se apaixonar pelo europeu e se entregar para este amor. Né? Então, veja aí que ela não era também tão frágil e submissa assim, apesar de que a época colocava, né, para a mulher ser, certo?
Outra personagem que eu trago para vocês agora, do mesmo escritor, né, José de Alencar, Lucila, vejam só aí. Muito bem, Lucila foi lançado em 1862, tá? Aí, olha só, vamos ver aí, olha, é uma obra de José de Alencar, ela chamava o quê? De Maria da Glória, nome de nascença, como ela foi registrada. Só que aí vai acontecendo situações na vida dela que ela foi e trocou o nome. Tá? Então, por isso que tá aí, Maria da Glória, né, nome de nascença, e Lúcia. Certo? E ela vem, a família dela era a família era muito doente, né? Tava sofrendo ali com a febre amarela. E aí, para ajudar a família que estava passando por necessidades, ela se entrega a Couto em troca de dinheiro, né? Para conseguir tratar a família e não deixar morrer. E por causa disso, ela é expulsa de casa. Tá? Então ela vai ser expulsa de casa e aí ela acaba parando aonde? Na prostituição. Era muito comum isso acontecer naquela época, uma vez que ela perdeu a honra. Então a família ia lá e expulsava ela de casa. E olha que ela se entregou para ajudar a família, né? Então ela se sacrificou pela família. O pai não entendeu isso, né? Preferia morrer do que ter uma filha desonrada e decide expulsá-la de casa, obrigando assim ela a ir parar na prostituição. Aí quando chega lá, ela faz uma amiga e essa amiga, ela morre, então ela assume o nome da amiga falecida, certo? Aí ela se apaixona por quem? Por Paulo, mas não tem um final feliz, certinho? Então olha aqui, vamos lá recapitular essa história aí. Tá? Vejam só. Ela se chama Maria da Glória, certo? Ela é uma menina assim, de aproximadamente 14 anos. Olha só, uma menina, né? Lembrando, assim, quando a gente fala 14 anos, pra gente é bem menina, mas naquela época, com 14 anos, inclusive, já se casava, né? Durante a pandemia que teve da febre amarela, que matou muitas pessoas no ano de 1850, ela vê a família dela ali doente, então, no desespero, para não deixar ninguém morrer, ela decide se entregar, né? Ser possuída pelo seu vizinho. Couto era vizinho da família. E aí ela recebe dinheiro. Certo? Aí como ela perde a honra, como eu acabei de falar para vocês, o pai expulsa ela de casa, vai parar lá na prostituição, lá ela se apaixona por Paulo, tá? Ela se apaixona por Paulo, mas a mentalidade moralista, tá, da sociedade jamais permitiria que essa jovem, né, que a história dela tivesse um final feliz. Então, mesmo ela se sacrificando pela família, ela não tinha direito de ser feliz, porque ela desonrou a família ao perder a virgindade, certo? Assim, Lúcia, que ela começa a ser chamada assim, né? Ela é engravida, mas ela tem complicações no parto, ela decide não tirar a criança, né? Ela quer ter, então ela acaba acontecendo o quê? O bebê morre, né? Fica morto dentro da barriga, e aí por causa disso tem complicações e ela acaba também morrendo. Então, ela não tem ali a liberdade de ter um final feliz, porque ela desonra. Então, veja aí que perante a sociedade, a mulher tinha que ser submissa, tinha que ter honra, que era a virgindade. Deus me livre você perder sua virgindade, porque você acabou com você e a família também. Então, para limpar a imagem da família, os pais iam lá e expulsavam a filha de casa, dizendo que não tinha mais filha. Vejam só como a mulher era vista na sociedade naquela época. E o livro traz isso, né? Sobre essa questão de a mulher ter que sempre se resguardar, cuidar da sua imagem, a postura, né? Porém, a gente sabe que na vida pode acontecer certas situações e que, infelizmente, para a mulher, ela não era perdoada. Mas vejam aí que Iracema, né, e a Lúcia ali acaba quebrando um pouco desse padrão, tá bom? Quando ela se apaixona, ela consegue tentar se reerguer na vida, porém, ela se sente culpada ao ponto de ela não querer se tratar, acaba o filho morre e ela também, certo? O fato dela não poder ser feliz, né, no final do filme, do livro, né, já mostra também muito sobre a sociedade. A mulher não pode errar porque ela jamais será perdoada. Certo? Outra personagem feminina de José de Alencar é a Senhora. Vejam aí o livro. Senhora, que foi publicado em 1874, né?
Senhora, né, o personagem principal, recebe o nome de Aurélia Camargo. Apaixona-se por quem? Por Fernando Seixas, que a troca por outra. A Amélia recebe uma herança, né? Aí ela fica o quê? Ela fica vingativa, ela fica rica. Né? Quando ela ficou rica, ela decidiu se vingar de Seixas, né? Ela administrava a própria herança com a ajuda do seu tio, que também era o seu tutor, o senhor Lemos. Seixas se regenera e Aurélia o perdoa. Olha só o resuminho dessa história, né? Perdoa o traidor. Vamos falar um pouco aí agora sobre Senhora. Vejam lá, olha só. Muito bem. Então, olha só, a Aurélia era uma moça pobre, que ela vivia com a mãe em um bairro lá do Rio de Janeiro, não tinha uma condição financeira boa. Aí ela se apaixona por quem? Por Fernando Seixas, que também se apaixona por ela, então ambos decidem ali se casar. Porém, Fernando Seixas, ele é muito ambicioso, né? Ele quer subir na vida de toda forma, não interessa como, e aí ele decide fazer como disfarçar essa dificuldade financeira através de uma aparência mais luxuosa, né? Mostrando ali como se tivesse um poder aquisitivo. Só que o que acontece? Ele acaba trocando a Aurélia por uma moça rica, porque ele pensa que vai ganhar um dote ali, certo? Então, a Aurélia é trocada por Adelaide, né? Adelaide Amaral, porque pelo suposto dote que essa Adelaide Amaral tinha, né? Olha só como Fernando, né, o Seixas era ambicioso e troca a Aurélia por isso. Só que aí ele teve uma reviravolta, porque a Aurélia recebe uma herança, fica rica, faz uma proposta, aí ele, mau caráter do jeito que é, larga a Adelaide para ficar com a senhora, né, que é a Aurélia. A Aurélia pega, passa o casamento todo pisinhando nele, mas depois acaba perdoando, né, e vivem, vamos botar assim, felizes, certinho? Muito bem, então vamos dar continuidade aí à nossa aula. Agora veja aí o que Leitão fala, né? Ele diz que outra característica marcante da personagem feminina é a passividade. Logo, a mulher não pode ter iniciativa, porque esta é uma propriedade. Vejam aí, ó, propriedade masculina. É, na realidade, um destino imposto à mulher pela sociedade, tá? Pois a ela é ensinado que para ser aceita é preciso agradar, fazer-se objeto, portanto, renunciar à sua autonomia. Olha só, propriedade, objeto, não pode ter autonomia. Então, ele está falando aí sobre as personagens femininas, né, que eram bem características da época, elas serem o quê? Passivas, certo? Vamos lá, então, continuar. Muito bem. Então, percebam aí que as protagonistas que foram apresentadas, elas sempre são julgadas pela sociedade, né? Iracema foi julgada por amar um estrangeiro, a Lúcia por perder a honra, lembrando que ela perdeu em sacrifício a sua família, e a Aurélia por ser pobre. Então, olha só como elas sempre foram julgadas, certo? E mais, nessa época, para ela ter uma melhor condição, ter às vezes até um pouquinho mais de voz, elas tinham que se casar, né? Mulher solteira, Ave Maria, não podia ficar para titia. O ideal era se casar. Tendo que se casava muito cedo, né? Novas, tá bom? Então, a sociedade, ela não aceita, como eu falei para vocês, um final feliz, por exemplo, para a Lúcia, né? Porque ela perdeu a virgindade e foi para a prostituição. Porém, veja que a Lúcia sofre até o final, porque ela desonrou. Porém, a sociedade permite que Seixas, né, consiga a redenção dele e acaba sendo perdoado por Senhora. Então, você percebe que Seixas acaba tendo um final feliz com aquela que ele que diz amar, né? Então, por que com Lúcia a sociedade não permite que ela seja feliz? Por isso, o fim dela acaba sendo triste, enquanto Seixas, por ser homem, é perdoado pela sua traição. Olha só, será que mudou muito, né? Dessa época aí para agora? Será que a mulher, quando trai, acontece alguma coisa, ela é perdoada da mesma forma que o homem quando ele trai?
né? Então vejam aí que traz essa questão da desigualdade na mulher. E a gente pode trazer, inclusive, para hoje, né? Que a gente ainda tem essa diferença. Então, perceba aí que tanto Iracema como Lúcia e Aurélia, elas fogem um pouco desse padrão de submissão, né, imposto ali pela sociedade, porque elas são mulheres fortes, né, com poder de decisão, que buscam ali a sua autonomia. Iracema enfrentou a família, né, a Lúcia, beleza, foi viver a vida dela, deixou a família e foi viver a vida dela, acabou se casando e tudo mais, né? E a senhora conseguiu o quê? Uma herança e ela mesma administrava, ela não deixava mais o marido administrar, porque na época, mesmo que a herança fosse da mulher, quem administrava os bens era o marido. Só que a Aurélia, né, que era a senhora, disse não. Aqui não, você já me enganou uma vez, mas o meu dinheiro é meu dinheiro, eu que vou administrar, certo? Agora eu vou trazer para vocês as personagens femininas presentes nas obras de Machado de Assis, grande escritor, né? Eu começo com uma que com certeza tem muita polêmica. Vejam aí Capitu, né? Lá de Dom Casmurro, que foi publicado esse livro em 1899. Capitu é pobre, a ascensão social vem através do casamento, que era a única forma da mulher conseguir, né, elevar um pouco mais os seus status na sociedade, era através do casamento. Ela casa com quem? Casa com Bento Santiago, né? Que ia ser padre, não foi, enfim. Aí como é que ela é descrita, né? Fazendo a descrição dessa personagem no livro. Olha como é que chamam ela. Calculista, complicada, interesseira, dissimulada, sedutora. Será que isso aí são características boas, são qualidades, né? Vejam como é que ela é descrita, dissimulada, interesseira, complicada, né? E aí, no final, ainda fala ali se é honesta ou não, porque tem aquela grande confusão de ela traiu ou não traiu. Então, percebam que a mulher ali, quando ela tem um comportamento diferente do que a sociedade espera que ela tenha, ali, submissa, ai meu Deus, coitadinha, ela é vista como calculista, interesseira, não vale nada, perigosa, pistoleira, né? Olha como é que a Capitu era descrita, uma vez que ela fugia daquele padrão imposto pela sociedade. Outra personagem feminina também, com uma postura diferenciada. Vejam aí. Sofia de Quincas Borba, que foi publicado em 1891, né? O nome aí dela era Sofia Padilha, era casada com Palha, desculpa, era Sofia Palha, Padilha não, Palha, né? E ela casada com quem? Com Palha, né? Aí como é que ela era descrita? Vaidosa, orgulhosa, dominadora, cautelosa, né? Ambiciosa, sedutora, caráter ambivalente, frívola, sensual e dissimulada. Olha só como ela é descrita também de uma forma bem pesada, né? Inclusive, na história fala que ela gostava muito de ter olhar e ser muito desejada por outros homens. Então, ela gostava de seduzir, até mesmo porque ela era muito jovem, bonita, pele, como diz a minha avó, alvinha, né? Então, ali ela acabava chamando a atenção de muitos homens, o que enchia o ego dela. E aí ela acaba se apaixonando por um aventureiro, né? Porém, esse aventureiro achou ela muito fácil, chamou ela de fácil, e não quis, desprezou. E é por isso que ela acabou não traindo o marido. Ela até pensou, mas foi a única pessoa que ela se apaixonou, não a quis, né? Mas se vocês conseguem perceber que a personagem foge do padrão e ela é descrita de forma negativa, outra personagem que eu vou apresentar aqui para vocês, vejam só. Ó, Virgília, né, lá de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi publicado em 1881. Ela era casada com quem? Com Lobo Neves, que ela troca Brás Cubas por Neves, tá? Ela tinha ali, vamos dizer assim, uma paquerinha, uma coisa ali, se namora, namora, casa, não casa, com o Brás Cubas. Porém, ela acaba trocando, né, Brás Cubas por Neves, porque Neves acabava dando para ela uma estabilidade, uma segurança, um status social, né, que ela buscava. Lembrando que é através do casamento que a mulher conseguia levar o seu status, né?
Então, ali ela acabou pensando mais assim com a cabeça, né? O lado racional, e casou com o Lobo Neves. Aí ela era rica, filha do conselheiro Dutra, né? Então, percebam aí que tinha essa questão da ascensão, porém, Virgília ela não precisava necessariamente dessa questão de casar para elevar ao status social, uma vez que ela já fazia parte de uma família rica, certo? Só que aí ela acabou querendo casar com Neves para manter ali um alto nível de sociedade, certinho? Então aí vejam que Virgília é a própria ascensão social, uma vez que ela pertencia a um grau de sociedade um pouco mais elevado do que o marido, tá? Aí o Brás acaba se tornando amante dela. Olha só, imagina, se hoje é um escândalo a mulher trair, imagina naquela época, né? Então, ela traía, ela casou com outro, porque ela pensou racionalmente, mas decidiu trair o marido e se entregar ali aos ardores do corpo, da paixão, né? E aí faz o Brás de amante. Age sempre com a razão, olha só, sempre com a razão. Então, ela preferiu o Neves por causa da razão, pela segurança, para dar uma estabilidade ali nas questões sociais, né? E ela valoriza mais o prestígio social do que o amor. Então, percebo que ela valoriza muito o status, o dinheiro. Por isso, ela não casou com o Brás, porque o Brás não ia trazer tanto. Ah, mas o Neves também não traz. Só que o Neves ainda estava ainda melhor do que Brás Cubas, tá bom? Aí, essa mulher, ela tem ali na questão não procura, né, na verdade, a questão social. Após o matrimônio, ela busca o que? Uma realização amorosa. Então, no casamento, ela não foi buscar essa ascensão, porque ela era de família rica, e aí acaba buscando ali a questão de uma realização amorosa fora do casamento. Olha só, né? E aí Neves, ele sabe que Virgília trai ele, mas não se divorcia porque ele não quer perder o respeito e o prestígio social, né? Ele sabe, na verdade, ele fica naquela luta ali de eu não quero acreditar que a minha mulher me trai com um amigo. Então ela fica ali, é como se todo mundo sabe, menos ele. Não tem aquela história lá que o corno é o último a saber? É mais ou menos isso, mas lá no fundinho ele já meio que sente, mas finge que não sente, porque ele não quer perder o prestígio social, tá bom? E aí tem ali, de acordo com o Domício Bresença, né? Ele fala que nos romances de Machado há um destaque para as figuras femininas, sendo que por muitas das vezes elas são encaradas como com traços, né? De desvio de caráter, como a gente viu lá, né? Todas mostram aí que elas são frívolas, dissimuladas, mau caráter. Então vejam aí como elas são faladas na sociedade. E elas são dotadas de muita inteligência e cultura, tá bom? Então Machado de Assis, ele tem aí esse lado de mostrar a mulher com muita inteligência e cultura. Certo? Então, aí acaba trazendo ali a questão do adultério também, né? Para as questões de desejos pessoais. Certinho? Muito bem. Então, olha só. Conforme ali o Costa, que é um outro que vai analisar os personagens de Machado de Assis, não se tem um joguete ali no destino das personagens que Machado de Assis escreve. Elas não têm joguete, elas já sabem, né? Elas controlam o destino delas, mais ou menos dessa forma. Elas têm um ato muito decidido ali. Nessas obras, as personagens, elas podem decidir entre o bem e o mal, né? E aí elas pagam preço pela essa escolha. Mas percebam aí que Machado de Assis, ele traz esse poder para as mulheres, né? Mesmo trazendo um caráter, vamos dizer assim, de mau caratismo delas, mas elas ali são vistas como o quê? Eu mando na minha vida, né? Já ouviram aquela história que o homem é o pescoço e a mulher é a cabeça? Ele pensa que manda, mas a mulher que vai guiando. É como se o Machado de Assis trouxesse nas personagens dele essa forma, né? Que apesar de que a sociedade quer que elas sejam mandadas, mas elas dizem ali, comigo não. Elas vão arranjando meios de se impor, de botar ali a personalidade dela, se pôr a voz. E aí, se vocês conseguirem perceber, né, tem uma mudança, não é? Romantismo é mais antigo, veio primeiro, né? Do que o modernismo. Então, houve vamos dizer assim, uma evolução ainda. Mas percebam que teve muito tempo entre romantismo e modernismo, e a mudança
né, da mulher, como ela era vista na sociedade, foi pouca, né? Foi pouca. É uma luta da mulher sempre ali se impor na sociedade, né? Então percebo que a sociedade obrigava a ser passiva, um amorzinho, tem que saber se comportar e tudo mais, né? Mas aí as personagens femininas nessas obras mostram que elas sempre arranjavam um jeito de mostrar que elas eram o quê? Fortes. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e a gente fica por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!